No FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Bom dia, nós estamos de volta com o Universo Literário. Um painel sobre a história da capital mineira é traçado pelo jornalista, editor e escritor José Maria Rabelo. Em Belo Horizonte, do Arraial à Metrópole, 300 anos de história, o autor retrata episódios marcantes na formação da cidade desde o início da construção do Arraial do Curral del Rei, passando pelo processo de metropolização de BH até os dias de hoje, trazendo ainda curiosidades históricas. José Maria Rabelo apresenta um trabalho fortemente embasado em documentos da evolução belo-horizontina por meio de uma linguagem acessível e de estilo fluente. A obra propõe que se refaça o conhecimento acerca de várias questões da história da capital, renovando sua historiografia. Além do trabalho com fatos relevantes, o livro apresenta um registro de detalhes e personalidades da vida cotidiana de cada época da história da cidade. Trata-se de um livro de pesquisa, reflexão e também de denúncia e prospecção. Para sabermos mais sobre os processos de produção da obra, bem como a relação do autor com a cidade de Belo Horizonte, vamos ouvir agora a entrevista que a nossa produtora Maitê Lousada fez com o jornalista e escritor José Maria Rabelo. Bom dia, José Maria, seja muito bem-vindo à Rádio FMG Educativa, é um prazer ter você aqui com a gente. Então, para começar, nessa obra o senhor traz a informação de que o bandeirante João Leite da Silva Ortiz não foi o único fundador de Belo Horizonte, como é geralmente ensinado nas escolas. E como que o senhor chegou a esse fato e como que ele é inserido na obra? Quem são esses outros fundadores da capital mineira? Pois é, o João Leite foi apresentado durante algum tempo, graças à obra do professor Abílio Barreto, Traços Históricos e Descritivos de Belo Horizonte, como o fundador da cidade. Belo Horizonte não teve um fundador. Se quisermos atribuir a alguém, não é João Leite da Silva Ortiz. Ele foi um dos fazendeiros da região em que surgiu Belo Horizonte. Mas não foi a fazenda dele, naquela época chamada Curral, que era denominação comum, era lá no caminho do Barreiro, bairro Santa Lúcia, Betânia, Avaí, e a 6 quilômetros do centro da cidade. Você vê o nosso cuidado, nós medimos para ver se era 6 quilômetros mesmo, porque antes se contestou a autoria dele, dizendo que era longe. Então nós fomos verificar se era longe mesmo, mais de 6 quilômetros. Belo Horizonte, então, ela teve outros fazendeiros importantes, outras fazendas importantes, como a de José Ribeiro, que era um português, que tinha fazenda no centro, aí onde é o centro hoje de Belo Horizonte, Lagoinha. Borba Gato, o famoso bandeirante, que era dono da quase toda a região aqui, foi um dos descobridores do ouro de Minas Gerais, Borba Gato. E João Leite da Silva Ortiz, que foi apresentado durante muitos anos como o fundador de Belo Horizonte. Ele também tinha uma fazenda importante, como eu disse, lá pro lado do Barreiro. E quem nós achamos que realmente deve ser apontado, se é que devemos apontar um nome, esse nome é Francisco Homem del Rey. Foi um marinheiro português que veio para Minas, instalou-se ali na região onde é hoje a Igreja da Boa Viagem, e lá inclusive construiu uma pequena capela da Boa Viagem, Nossa Senhora da Boa Viagem. Francisco Homem del Rey, a fazenda dele era bem no centro, como era a Boa Viagem. E em torno da igreja que ele construiu, foi se formando o vilarejo, que ali era a ponte de passagem, inclusive, para Sabará, que era o grande núcleo econômico da região. E ali se desenvolveu o que seria mais tarde a cidade de Belo Horizonte. Então é o seguinte, havia vários fazendeiros importantes na região. Era uma região agrícola, era uma região que recebia, era muito curioso, porque o pessoal vinha trazendo mercadorias, gado, lá do Nordeste,
para vender as obras de construção da cidade, que é Belo Horizonte. E lá em Contagem se estabeleceu a alfândega, que controlava a entrada desses transportadores. Daí que Contagem vem daí. Era o registro de Contagem, registro das abóboras, aliás, era o nome de Contagem. E registro porque era onde havia o controle fiscal. E das abóboras, porque era o Ribeirão das Abóboras que passa lá, que existe até hoje. Aí depois o nome passou a ser apenas Contagem. E Belo Horizonte era próximo, foi se formando com as fazendas que estavam aqui, as fazendas que, diga-se de passagem, elas serviam de abrigo para as boiadas que vinham do norte. Passavam por Contagem, pagavam os impostos e vinham para cá para engordar aqui, porque na viagem longa elas perdiam peso. E depois para ser vendida. E o senhor acha que seria possível falar da história de Belo Horizonte, desconsiderando esse período anterior à sua fundação e metropolização, quando ainda era o arraial do Curral del Rei? Falar de Curral del Rei sem Belo Horizonte é uma continuidade. Belo Horizonte foi uma continuidade de Curral del Rei. Tanto que o Francisco, homem del Rei, homem de Francisco, homem del Rei. Uma coisa levou a outra. Curral del Rei nem era propriamente um lugarejo, era um conjunto de fazendas. Depois é que em torno da Igreja da Boa Viagem foi se fazendo a povoação. Foi ali, segundo vários historiadores, e nós entramos nessa mesma linha, e que uma aliança aconteceu em praticamente todos os países latino-americanos. As cidades nasciam em torno da igreja. E aqui não foi diferente. Belo Horizonte surgiu em torno da Igreja da Boa Viagem, que ficava na fazenda Francisco Homem del Rei, né? Aliás, o que surgiu lá nem foi Belo Horizonte, foi o arraial de Curral del Rei, anterior a Belo Horizonte. Então você pode dizer que Belo Horizonte é a expressão hoje do que foi Curral del Rei em torno da Igreja da Boa Viagem, que já era a Igreja da Boa Viagem, chamada Igreja da Boa Viagem, que era a primeira das 3 igrejas da Boa Viagem, que foram construídas umas vindo depois das outras no mesmo local. E aí então surgiu a cidade de Belo Horizonte. E o que justificou a sua escolha por dividir o livro em 2 partes, que é a história geral e capítulos temáticos? O que é abordado em cada uma dessas partes? Olha, é uma questão só de facilitar a apresentação dos temas, o entendimento, a leitura, porque a história geral, ela não entra muito em detalhes, ela vai contando de um modo mais simples, mais resumido, o que foi a evolução da cidade. E depois na outra parte dos capítulos gerais, nós abordamos com maior profundidade, como, por exemplo, o problema do negro em Belo Horizonte, o problema da cultura em Belo Horizonte, o problema da imigração em Belo Horizonte, aí de forma bastante profunda. Porque o livro realmente é um livro, como você vê, é um livro que requereu muita pesquisa. Eu trabalhei 8 anos nesse livro, sabe? Fazendo pesquisas e verificações para que não houvesse nenhuma afirmativa precipitada e sem fundamento. E durante esses 8 anos que o senhor trabalhou na produção desse livro, o que foi mais desafiador e mais demorado para atingir o resultado final? Olha, esse debate sobre a origem do Curral del Rei, porque os dados se perdem no tempo. A fazenda do Cercado, ela existiu até diria recentemente. Mas o que é que existe daquela época? Existe o prédio do Museu Abir Barreto e algumas construções aí pelo município. Por exemplo, lá em Venda Nova há 2 ou 3 edificações que são daquela época. E nós tivemos que procurar mexer nisso tudo para ver o que é que podíamos obter de concreto sobre a história do Curral del Rei. Essa é a parte mais difícil que nós tivemos pela escassez de dados.
Muito bem, são 9h26. Bom dia para você que está no universo literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck. Nós estamos conferindo a conversa que a nossa produtora Maite Lousada teve com o jornalista, escritor e editor José Maria Rabelo sobre sua obra, que traz aí e apresenta a história da capital mineira. Você fica com a segunda parte desse papo agora. E quando o senhor pensou a obra, já tinha esse objetivo, assim, de trazer um relato elucidador, com acontecimentos sonegados ao conhecimento do público, ou esse aprofundamento surgiu com o desenrolar da obra? Olha, eu fui sempre uma pessoa muito ligada a Belo Horizonte. Tive aqui o jornal de maior tiragem na história da cidade, que foi o Binômio, jornal crítico e alternativo. Então, isso sempre me inspirou muito. Por que nós não temos uma obra mais aprofundada sobre a história de Belo Horizonte? Então, me veio a ideia de fazer essa obra, de tentar fazer essa obra. E acho que alcancei esse objetivo, que ela pode não ser a melhor, eu acho que é a melhor, modestamente, mas é a mais completa história de Belo Horizonte. Então, foi assim um desafio que veio do meu amor à cidade. E o senhor falou, assim, da sua relação com Belo Horizonte, mas o senhor passou mais de 15 anos fora do Brasil durante a ditadura militar, não foi isso? Como que era a sua relação com Belo Horizonte no tempo que o senhor esteve fora? Eu saí compulsoriamente, né, para uma questão até de sobrevivência, porque eu era muito visado pelos militares por um incidente que eu tive como general comandante aqui da região de Minas Gerais. Foi por isso, e as relações eram muito difíceis, porque hoje você onde está, pela internet, você se comunica imediatamente. Mas naquela época você tinha a presença de amigos que iam lá, como no caso do Chile, que eu passei 8 anos, ou então cartas ou recortes de jornais, era assim que a gente se informava. Ou então com uma estação de rádio que às vezes a gente conseguia captar. Não era comum. As informações, os contatos com Belo Horizonte nessa época do exílio foram muito difíceis. E isso nos machucava muito, porque nós estávamos nos distanciando de nossas raízes. Até mesmo no linguajar, né? Porque a gente ficava falando um português que já não era o mesmo português daqui, era um português misturado com espanhol quando nós estávamos no Chile. E depois na França, que nós também tivemos lá, depois que houve o golpe no Chile, também tive que sair ir para a França, e na França já era outro idioma, né? E esse, aliás, é um dos grandes problemas do exílio, é que é o da adaptação, e na adaptação ao problema do idioma. Você, mesmo sabendo a língua, você não fala como os locais, você fala com acento estrangeiro. E isso dificulta a adaptação. E como que foi o processo de produção do livro? Da apuração das informações? Olha, nós tínhamos uma comissão. Eu fiz essa pesquisa, mas eu tive sempre a colaboração de pessoas que eram contratadas para trabalhar também comigo. Geralmente estudantes de história. Isso foi se revezando, porque em 8 anos... E essas pessoas deram uma ajuda muito importante, sobretudo no trabalho de campo. E a Venda Nova, por exemplo, uma construção lá que nós sabíamos que era muito antiga, então ia lá, eu não ia a todos esses lugares. Fazer a medição daqui até a Fazenda do Cercado eu não fiz. Foram esses ajudantes que estavam contratados com a missão de fazer o trabalho de campo. Então, eu posso dizer, a minha participação foi central, mas não foi a única, porque eu tive a colaboração de outros companheiros que deram uma contribuição importante à elaboração da obra. E o livro Belo Horizonte, do Arraial à Metrópole, 300 anos de história, foi publicado em ocasião do aniversário de 116 anos da capital. Mas e se esse livro fosse escrito nos dias de hoje, agora que Belo Horizonte completa 121 anos? Teria algo que o senhor abordaria de forma diferente? Olha, eu acho que qualitativamente não houve nada assim de fundamental na história da cidade. Agora, quantitativamente, sim. Você teve, por exemplo, Inhotim praticamente não existia, estava no começo. Hoje é uma realidade mundial.
Mas não há muitas coisas assim fundamentais que ocorreram na história de Belo Horizonte lá para cá. O que poderia citar aí? Fechamento de hotéis tradicionais, como o Otton fala-se. Fatos assim que impactaram a vida da cidade. Não há nada desses poucos anos que marcasse a história de Belo Horizonte. E o senhor também acabou de lançar um livro sobre a história de Minas Gerais. É possível dizer se essas duas obras conversam entre si de alguma forma? Sim, porque Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Então, nós fizemos com o mesmo espírito de seriedade, preocupação com os fatos. Nós pesquisamos muito, eu digo nós, porque esse último livro, que se chama História Geral de Minas, ele foi escrito por 4 pessoas, que eu achei que o desafio para mim sozinho era muito grande. E somos eu, o historiador João Antônio, o professor Fernando Dias e o professor também, Ricardo Faria. Então nós nos reunimos, nos juntamos para fazer esse livro. Realmente parece ser uma obra que, pela repercussão que nós já tivemos nesses poucos dias de lançamento, que vai ficar na história de Minas Gerais. Mesmo porque nós não temos um número assim expressivo de livros sobre o Estado. E nós inovamos numa coisa, porque geralmente os livros sobre Minas começam com a chegada dos bandeirantes aqui. Porque antes era só índio, então não se dava importância assim a essas populações indígenas, que ficavam aí no mato, né? Sobretudo o índio mineiro, o índio da costa, esse da tinha intercâmbio com vendia produtos dele, recebiam produtos de fora, então havia um intercâmbio com o estrangeiro. Aqui era o índio perdido na mata. Mas nós então dissemos, eram esses índios, mas quais eram esses índios? De onde é que vieram esses índios? E fomos investigar, chegamos até a Luzia, que é essa figura icônica do povoamento das Américas. Então a nossa história de Minas Gerais recua no tempo, até as origens desses povos que habitavam aqui, que não apareciam, eram figuras anônimas na história de Minas. E que não eram porque nós estamos escrevendo uma história sobre Minas Gerais, não falamos nos primitivos habitantes daqui. Então, a nossa história, o nosso livro é o primeiro que aborda na história de Minas as suas origens pré-históricas, indo até 12 mil anos, 13 mil anos atrás. Então a nossa história é muito mais ampla. Ela não fica apenas com a chegada dos bandeirantes do século XVII. Nós avançamos no tempo, recuamos no tempo, melhor dizer, até 12, 13 mil anos antes, para contar a história dos predecessores, dos nossos predecessores. Muito bem. E agora eu queria pedir para o senhor divulgar para a gente, informar o ouvinte aqui da Rádio FMG Educativa, como que a gente pode adquirir esse livro sobre Belo Horizonte e sobre a história geral de Minas Gerais? Todos esses livros estão nas livrarias. As principais livrarias da cidade têm um livro. Então eu queria agradecer a sua presença aqui no Universo Literário. Muito obrigada, José Maria Rabelo. Muito obrigado e vamos em frente. Sucesso nos próximos livros. Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.